Se voltarmos para 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial, encontramos uma configuração astrológica muito significativa. Plutão estava em Leão, Netuno em Libra e Urano em Gêmeos. Esses três planetas falam sobre transformações coletivas profundas. Eles não descrevem apenas eventos individuais, mas mudanças no rumo da humanidade. Plutão em Leão, naquele período, simbolizava o poder concentrado nas mãos de líderes fortes e regimes autoritários. Foi o tempo do culto à personalidade, da disputa por supremacia entre nações e da centralização do poder político. Netuno em Libra falava das alianças ideológicas e diplomáticas. O mundo se dividiu em blocos que lutavam em nome das narrativas morais e políticas: democracia contra fascismo, liberdade contra autoritarismo. E Urano em Gêmeos trouxe uma verdadeira revolução na comunicação e na tecnologia. Foi nessa época que surgiram grandes avanços como radar, criptografia, computadores primitivos e propaganda em massa. A guerra passou a ser também uma guerra de informação. Agora, quando olhamos para 2026, percebemos algo muito interessante. Plutão está em Aquário, signo oposto. Netuno está em Áries, signo oposto. E Urano retorna novamente a Gêmeos. É como se o céu estivesse criando uma espécie de espelho histórico, mas agora em signos opostos. E isso acontece justamente em um momento em que o mundo volta a observar tensões perigosas no cenário geopolítico, como os conflitos envolvendo Estados Unidos e Irã, especialmente em torno do programa nuclear. Plutão em Aquário representa a transformação do poder global. Se antes o poder estava concentrado em líderes e regimes, agora ele se desloca para tecnologia, redes, inteligência artificial e controle da informação. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã não é apenas militar ou territorial. Ele envolve tecnologia nuclear, poder energético e influência global. Aquário é o signo da ciência e da tecnologia, e Plutão ali intensifica disputas sobre quem controla as tecnologias mais poderosas do planeta. Netuno entrando em Áries traz outro elemento importante: ideologia combativa. Áries é o arquétipo do guerreiro, da iniciativa, do ataque. Quando Netuno passa por esse signo, as guerras muitas vezes são justificadas por crenças, narrativas e visões de mundo. Isso pode amplificar tensões religiosas, culturais e políticas. E no caso do Irã, essas dimensões estão profundamente presentes. Não se trata apenas de geopolítica. Existe uma mistura de identidade cultural, religião, soberania e poder estratégico. E então temos Urano novamente em Gêmeos, exatamente como na década de 1940, mas agora em um mundo completamente diferente. Hoje vivemos a era da inteligência artificial, da guerra cibernética, das redes sociais e da manipulação de informação em escala global. Isso significa que qualquer conflito entre grandes potências não acontece apenas no campo militar. Ele acontece também no campo da narrativa, da informação e da mente coletiva. O que está em jogo não é apenas território, é a influência global. Se na década de 1940 a humanidade enfrentou uma guerra pelo controle de territórios e regimes políticos, hoje estamos diante de disputa pelo controle da tecnologia, da energia, da informação e das narrativas que moldam o mundo. O conflito entre Estados Unidos e Irã, portanto, pode ser visto como parte de um processo maior, um período em que o sistema internacional está sendo reconfigurado. Plutão em Aquário sugere que estamos entrando em uma era em que o poder não depende apenas do exércitos ou fronteiras, mas da tecnologia, dados, redes, conhecimento científico. Mas essa transição também traz um grande desafio para a humanidade. As mesmas tecnologias que podem conectar o mundo e ampliar a consciência coletiva podem gerar controle, vigilância e conflito ainda mais complexo.
Por isso, quando olhamos para o céu e para a história, percebemos algo curioso. Os ciclos parecem repetir padrões, mas nunca exatamente da mesma forma. A década de 1940 marcou um dos períodos mais sombrios da história humana. Agora, décadas depois, o céu cria uma configuração que dialoga com aquele período, mas em outra oitava. A pergunta que fica é profunda. Será que a humanidade aprendeu com a história? Ou estamos apenas entrando em um novo capítulo das mesmas disputas de poder, só que agora amplificadas por tecnologias muito mais poderosas? Talvez seja um grande teste do nosso tempo.